Essa semana passada, eu estava aqui na igreja e a gente estava fazendo um período de leitura de um livro com a liderança da igreja, que o pastor João passou para a gente. E em cada reunião que a gente tem no começo do mês, todo primeiro sábado, a gente discute um pouco sobre alguns capítulos ali. E no meu grupo estava eu, o Gabriel Leite ali, o pastor João, e a gente estava conversando ali sobre os capítulos. E aí a gente foi para um outro caminho lá, começamos a falar sobre um outro homem na Bíblia, que a gente já vai falar dele aqui. Sabe aquele estralo que dá no coração? Poxa, eu tinha que falar sobre isso. Porque isso é algo importante para o nosso tempo, isso é algo que muitas pessoas vivem uma vida miserável, porque não tiveram acesso a essa palavra de Deus, vivem uma vida vazia, uma vida distante, porque não puderam ouvir essa palavra. E antes da gente ler o nosso texto, que está em Marcos capítulo 10, você já pode ir abrindo. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente, na nossa própria vida, a gente vai passando por ela como se a gente fosse um mero telespectador. Parece que a gente não tem uma voz ativa na nossa vida de fato. Parece que as coisas vão acontecendo ao nosso redor, sem que a gente tenha a mínima escolha do que vai acontecer ou não, e tudo que nós podemos fazer é assistir. E muitas vezes a gente vai se sentindo paralisado com tudo que acontece ao nosso redor, e parece que a nossa vida não avança, parece que a gente não consegue dar o próximo passo, parece que a gente não consegue chegar ao nosso destino, mas que a gente está paralisado à beira de uma estrada chamada vida. E muitas vezes essa sensação vai entrando no nosso coração, e a gente até ora com a melhor das intenções, pedindo ao Senhor uma saída para a nossa própria vida. Ou até mesmo situações acontecem, um processo, um trabalho, um familiar, uma coisa na faculdade, outra na escola, um problema entre amigos, e vai acontecendo situações que vai nos fazendo sentir paralisados, parece que a gente não tem uma resposta para aquilo, e não tem mesmo. Parece que a gente olha para algumas situações da nossa vida, e a gente encontra um túnel, e a gente sempre fala, né, a luz no fim do túnel, parece que o túnel da nossa vida está completamente fechado, não tem luz no final. Parece que não tem esperança, parece que não tem para onde ir, e a gente vai se sentindo sufocado, e a gente até fala, Deus, me dê uma saída. E a gente ora, a gente pede, a gente clama, mas a sensação é de que os céus estão fechados sobre nós. Parece que não importa o quanto a gente ora, ou o quanto a gente peça a Deus, parece que aquela situação nunca é resolvida. Parece que a solução nunca aparece, parece que a saída nunca acontece, e a gente vai se sentindo sufocado, porque a gente pede e pede da maneira errada, porque a gente quer receber algo de Deus, mas a gente faz tudo do jeito errado, e espera que Deus de uma maneira milagrosa vai derramar aquilo sobre nós. A palavra do Senhor fala em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então a gente percebe que não é tudo que a gente vai pedir para Deus que a gente vai receber. E não é de qualquer maneira que a gente vai pedir as coisas para Deus e também vai receber as coisas do Senhor. Às vezes a gente atropela os processos, a gente erra os caminhos e a gente espera que Deus vá fazer de todo jeito. E tem até aquela famosa frase, né? Todos os caminhos levam ao Senhor. Só que isso é uma mentira. A gente acha que qualquer coisa que a gente fazer de qualquer jeito vai resultar em um milagre de Deus sobre nós. Vai resultar em Deus fazendo alguma coisa sobre nós, como se Deus devesse algo para nós. Mas não é essa a verdade. Porém, em meio a todo esse caos que nós podemos viver, nós podemos olhar para a Bíblia e encontrar ali um farol para a nossa vida. Um homem que, assim como nós, teve as suas limitações, teve as suas dificuldades, um homem que, assim como nós, teve uma paralisia, ficou à beira do caminho, como um mero telespectador, um observador do que estava acontecendo na vida dos outros e na sua própria vida, mas se sentindo muito paralisado, porque ele não podia fazer nada. E aí eu queria ler com vocês a história desse homem, Marcos capítulo 10, versículo 46, vai falar assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no.
Então chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabone, que eu veja. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse texto, quando a gente lê ele só por ler, a gente tem até um estranhamento ali com a interação de Jesus e aquele cego. Só que quando a gente para um pouquinho mais para sentar e analisar ele versículo por versículo, palavra por palavra, a gente começa a descobrir algumas coisas nesse texto que vai trazer um significado para a nossa vida poderoso, um significado capaz de mudar e transformar por completo a nossa história. Mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa primeiro olhar para quem que era Bartimeu. Porque numa leitura rasa, se a gente lê por cima, a gente olha e lê assim, filho de Timeu, Bartimeu. Qual que é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Ele é Bartimeu, o nome dele é Bartimeu. Só que é interessante porque Bartimeu não é um nome. Fala aí para quem está do seu lado, Bartimeu não é um nome. Bartimeu é um título. Pode falar, Bartimeu é um título. E o que significa Bartimeu? Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa, ali, no grego, filho de Timeu. Então, quando a gente olha para Bartimeu, a gente percebe que ele era um homem que na Bíblia ele não tem um nome. Ele é conhecido apenas como um filho de alguém. Ele é o filho daquele homem, ele é o filho daquele cara. É como se você chegasse para mim e perguntasse, quem que é essa pessoa aqui? É o Felipe. E perguntasse, quem que é esse cara aqui? Eu falasse, olha, não sei te dizer não, mas ele é o filho do Joãozinho. Eu não sei quem que é ele, eu só sei quem que é o pai. E aí quando a gente olha para o pai de Bartimeu, e a gente vai olhar o que significa o nome Timeu, ele vai trazendo algumas outras camadas para esse texto. Porque quando a gente vai para a tradução do nome Timeu, a gente tem ali dele valioso ou honroso. Então olha que detalhe mais interessante. É um homem pedindo esmola à beira da estrada, cego, que tem ali o seu título Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, que significa valioso ou honrado. Ou seja, o título que ele estava carregando consigo era filho de um homem honrado, ou filho da honra, ou filho de valor, mas ele em si não tinha esse olhar de valor. Porque naquela época, Bartimeu tinha um problema que o incapacitava por completo, que era a sua cegueira. E a cegueira aqui não traz apenas uma camada de uma deficiência física que impedia ele de fazer as coisas. No tempo de Jesus, quando alguém tinha uma mutilação, quando alguém tinha uma deficiência, quando alguém tinha uma doença, que era uma doença para a morte principalmente, as pessoas olhavam para ele como alguém que era impuro em meio à sociedade. Então Bartimeu, ele era um cego, que tinha um nome que não honrava a vida que ele tinha, ele não vivia o legado que ele tinha da sua família, e era um homem que estava à beira da estrada, um cego que era desprezado por aqueles que estavam na sua nação. Então todos olhavam para Bartimeu com desprezo. É um pedinte, é um cego. E provavelmente eles pensavam que ele era cego porque ele tinha algum pecado, ou a sua família tinha algum pecado, tornando ele ainda mais impuro, e tornando ele ainda mais à margem da sociedade, se tornando ainda mais uma pessoa que aos olhos daquela sociedade era uma pessoa completamente desprezível, alguém que poderia ser deixado de lado, alguém que poderia ser excluído. Então Bartimeu, ele não enfrenta apenas uma cegueira, mas ele enfrenta também uma rejeição, uma exclusão social, porque esse era o status deles. Um cego pedinte. Um cego naquela época, eu não sei se você sabe, mas não tinha nenhum plano governamental de vaga de trabalho para quem tinha deficiências físicas. Não tinha nenhum naquela época. Então, quando a gente olha para Bartimeu, ele era um homem que não poderia trabalhar, ele não poderia se sustentar, ele não tinha valor algum perante a sociedade. E é para esse homem que a gente está olhando. Um homem que, por causa da sua deficiência, tudo que restava para ele era ficar sentado à beira da estrada de Jericó, pedindo esmolas. Esse homem não tinha mais esperança nenhuma. Esse homem não tinha mais para onde olhar. Ele precisava enfrentar esse problema todos os dias, porque a cegueira não apenas tirou a sua visão, mas a cegueira o colocou em um lugar de paralisia. Tudo que ele conseguia fazer era ficar sentado à beira da estrada, pedindo esmolas. Ele não podia trabalhar.
Era impossível construir uma família quando você era considerado impuro na sociedade judaica. Ele estava à margem da sociedade, desprezado, miserável, alguém que era repudiado, alguém que estava completamente à margem da sociedade, jogado no canto e paralisado à beira da estrada. E, sendo sincero, quando a gente faz, às vezes, algumas análises para a nossa vida, a gente pode perceber que a gente vive situações muito parecidas às vezes. Não que nós estamos completamente excluídos da sociedade, mas porque algumas situações, alguns problemas, alguns obstáculos na nossa vida nos colocam em uma condição de completamente paralisia. A gente fica completamente paralisado com alguns problemas ou enfermidades, com aquele imprevisto que vem e nos paralisa, aquele trauma do passado, aquela dor do passado, que a gente não consegue liberar perdão, que a gente deixa a mágoa aí se alimentando no nosso coração, vai nos colocando em um ambiente de paralisia. E aí a gente se olha no espelho e a gente se vê exatamente igual ao Bartimeu, paralisado à beira da estrada que se chama vida. E aí a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, eu não consigo mais dar um passo, eu não consigo ir além, eu não consigo tomar um outro caminho, eu não consigo sair do lugar, porque aquilo aprisionou não só o físico, mas a mente e o coração. A cegueira não aprisionava ali apenas o físico, mas aprisionava em todas as áreas, ele não podia avançar em nenhuma área. E às vezes a gente deixa que uma situação, em uma área da nossa vida, paralisa todo o restante. Estava conversando com uma pessoa, antes do culto começar, eu estava falando com ele, eu falei, cara, é impressionante, né? Quando uma área da nossa vida não está bem, parece que todas as outras áreas não vai bem, parece que todo o restante não está certo, porque a gente permite que uma situação paralise tudo na nossa vida. Às vezes uma situação que nem existe mais, às vezes algo que já está no passado, uma ferida que alguém te fez lá no passado, ainda dói até hoje e te paralisa. Eu falo assim, às vezes eu acho que eu sou muito bonzinho, mas glória a Deus por isso. Eu não consigo guardar mágoa, mas já teve uma época da minha vida que eu guardei muita mágoa. Teve uma época que a mágoa era quem me governava. E quando eu saí do ensino fundamental para o ensino médio, o tanto de raiva que eu carreguei dentro de mim, de mágoa, de rancor, por causa do bullying que eu sofri no ensino fundamental, me fez ficar aprisionado àquele sentimento, me fez ficar aprisionado àquela situação, que tudo na minha vida ficava completamente paralisado, porque eu não conseguia esquecer. Qual que era a intenção? Não, preciso ser bem sucedido nessa área para poder me vingar. Olha que pensamento mais miserável. Porque estava aprisionado naquilo ali. Só que um dia eu conheci a Jesus, e Ele libertou completamente minha mente disso, e hoje, glória a Deus, eu não consigo guardar mágoa. Eu esqueço rápido, às vezes fico chateado um dia, mas no outro já libero perdão, porque eu não quero mais ser um refém dessa situação. Só que tem pessoas que estão caminhando uma vida inteira, anos, décadas às vezes, carregando mágoas, carregando feridas, carregando dores, que aprisionam e colocam em um lugar de completo aprisionamento. E sabe qual que é o grande problema disso? É que quando nós decidimos ficar paralisados na nossa vida, por situações, por obstáculos, por circunstâncias, por dores, nós nos colocamos na posição de quem está parado à beira do caminho, pedindo esmolas. E o pior ainda, a gente está parado à beira do caminho, pedindo esmolas para Deus. E a gente acha isso bonito e ainda aplaude às vezes. E aí está lá a gente na beira do caminho, falando assim, Senhor, me dá uma bênção, pelo amor de Deus. Resolve essa minha situação, pelo amor de Deus. Eu disse, Senhor, resolve isso aqui, por favor. Só essa bênção, só esse milagre aqui, eu só preciso disso. E a gente vai se contentando com a bênção e não com o Deus da bênção. E aí a gente vai vivendo uma vida miserável, uma vida de esmolas, sendo que em Cristo nós já temos todas as sortes de bênção. Mas nós não queremos o Cristo da bênção, porque o Cristo da bênção exige renúncia muitas vezes. O Cristo da bênção exige de nós muitas vezes mudança de vida. O Cristo da bênção exige de nós uma entrega total, mas nós queremos as bênçãos. E nós estamos lá igual pendentes. Deus, eu quero, me dá, eu quero isso, me dá aquilo outro. E Deus está falando, e eu? Quando vai ser eu? Quando vai ser eu que você vai pedir? Efésios capítulo 1, versículo 3 fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí a gente tem todas as bênçãos que nós precisamos, não é todas as bênçãos que nós queremos,
é todas as bênçãos que nós precisamos, em Cristo Jesus. Mas nós estamos lá parados à beira do caminho pedindo esmolas, porque o nosso coração está na bênção e não no Deus da bênção. Eu ouvi uma frase que eu achei bem curioso. A menina falava bem assim: se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, por que a gente fica pedindo aquilo que nós não temos ainda? Porque se nós não temos é porque Deus viu que nós não precisamos disso ainda. Mas a gente fica lá que nem um insistente, um maluco, um pedinte diante de Deus. Eu quero a bênção, eu quero isso, eu quero meus desejos, eu quero aquilo que o meu coração deseja. E aí a gente volta lá para o nosso texto que nós lemos em Tiago 4,3. Olha, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar em seus próprios prazeres. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, porque o que nós queremos é só engrandecer o nosso ego. Só que aí a gente vai ficando paralisado com os nossos desejos, paralisado com as nossas dores, paralisados com as nossas dificuldades, e a gente vai se contentando com pequenas porções. Eu me contento em receber uma parcela do que Deus está fazendo no culto, mas eu não quero isso no resto da semana. Eu quero só um pouquinho do que acontece no sábado à noite na igreja. Eu quero só um pouquinho do que acontece domingo à noite na igreja. Eu quero só um pouquinho do que talvez acontece na célula, porque eu não quero ir sempre. Então só um pouquinho às vezes, de bom tamanho. E a gente vai se contentando com pequenas porções daquilo que Deus deseja derramar sobre nós em abundância. E aí a gente se contenta com uma bênção, quando Deus nos prometeu todas as bênçãos. A gente se contenta com um momento sobrenatural, quando Deus nos chamou para uma vida sobrenatural. Aí a gente se contenta com um pouco de Deus. E tem algumas palavras que fazem a gente acreditar que isso é tudo que nós merecemos, que isso é tudo que Deus tem para nós, que são palavras como culpa. Eu sou muito culpado diante de Deus, eu não mereço mais nada dEle, eu não mereço receber isso do Senhor. Palavras como medo, eu não sou capaz, eu não consigo, insegurança, eu não posso, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como ser abundante em Deus, eu não tenho como ser transbordante dEle. Palavras como receio, e se nada acontecer, e se Deus não fizer? E aí minha pergunta é: e se Deus fizer? E se Deus se derramar? Às vezes a gente usa o "e se" da maneira muito errada. A gente fica: e se Deus não me der? E se Deus não fizer? E se Deus não me usar? E se Deus não falar? Mas a minha pergunta é: e se Deus fizer? E se Deus, quando você orar, Ele curar? E se quando você falar, as pessoas aceitarem a Cristo? E se quando você fizer, Deus realizar? E se quando você colocar à disposição, Deus derramar o sobrenatural dEle sobre a sua vida? E se quando você falar: Senhor, enche-me, Ele te encher? Agora a gente coloca o "e se" sempre de um lado negativo, mas e se Deus fizer? A gente fica pensando: e se Deus não fizer? Mas o nosso Deus é um Deus do impossível, do sobrenatural, e a gente fica com receio, com medo de acreditar que Deus pode fazer, de acreditar que Deus pode mudar uma realidade, que Deus pode nos usar. E aí a gente vai alimentando palavras na nossa cabeça como: você não consegue, você não pode, você não é merecedor, você não tem como ser cheio de Deus, isso não é para você, você não foi chamado para isso, Deus não quer fazer isso com você. E a gente vai alimentando a nossa vida com um monte de mentiras e achando que isso está normal. Só que isso vai nos colocando paralisados à beira do caminho. E está lá Deus falando assim: meu filho, minha filha, eu te chamei para te encher de uma maneira sobrenatural. Eu te chamei para transbordar na sua vida. Meu filho, eu te chamei para te abençoar. E não me entenda errado, eu não estou falando de dinheiro. E se você está pensando isso, você está com pensamento em Tiago capítulo 4, versículo 3. Você está querendo talvez algo para o teu prazer. Eu estou falando da presença de Deus e do poder dEle sobre a sua vida. É essa a maior bênção que nós podemos receber do Senhor. É a presença dEle transbordante em nós. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção que Deus tem para nós não é uma bênção que a traça pode consumir, a ferrugem pode acabar, alguém pode roubar, mas é uma bênção que está guardada sobre a sua mão e que é derramada sobre nós, que se chama Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer nos encher, Ele quer nos usar, Ele quer fazer através de nós, mas Ele também quer nos abençoar em outras áreas, mas só que nós fazemos tudo da maneira errada, porque nós queremos as coisas tudo do nosso jeito, tem que ser tudo do meu jeitinho. Tem gente que é assim, né? Eu confesso, eu tenho essa dificuldade.
Eu estou aqui me confessando para vocês. Eu sou uma pessoa metódica e organizada no nível mais chato possível que você imaginar. Se você abrir meu celular, está tudo organizado em pasta. Se você abre meu Google Drive, está tudo organizado em pasta, subpasta e dentro de outra pasta para ficar bem catalogado e por cores ainda. Eu vou arrumar meu guarda-roupa, às vezes as roupas estão organizadas por cor também, assim, para facilitar. Então eu sou chato. E quando uma coisa sai, né, do meu padrão ali de organização, eu fico assim, ó. Tem que voltar para o lugar, tem que ser do meu jeito. Só que não tem que ser do meu jeito a minha vida. A minha vida tem que ser do jeito de Deus. Eu estava num curso de noivo com o Gustavo e com a Amanda. Eu estava falando sobre casamento, né? E casamento é uma loucura, porque quando a gente casa, a gente fica assim, né? Tem que ser do meu jeito. Aqui em casa quem manda sou eu. Daí a mulher, não, tem que ser do meu jeito. Aqui em casa quem manda sou eu. Eu que dou a última palavra. Eu vivo aquele pé de guerra. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem que ser nem do jeito dela, nem do jeito dele, tem que ser do jeito do céu. Tem que ser o jeito do Senhor. Quem governa a casa não é o homem nem a mulher, mas é a presença de Deus que tem que governar. Deixa eu te falar uma coisa, na nossa vida, quem governa não sou eu, não é você, tem que ser a presença de Deus a governar a nossa vida. E quando a presença de Deus governa a nossa vida, tudo que nós pedimos em oração ao Senhor, Ele nos dará, porque agora a gente não pede as coisas para o nosso prazer, mas a gente pede aquilo que agrega ao reino de Deus, porque o nosso coração está alinhado com o céu. Daí eu não estou lá pedindo, Senhor, eu quero uma Ferrari agora em nome de Jesus. Eu estou falando, Senhor, eu quero que o Senhor me use na vida de outras pessoas. Senhor, eu quero que o Senhor derrame fogo na vida de outros jovens, na vida de outros adolescentes. Senhor, o que eu tenho aqui, Pai, eu entrego em Tuas mãos, me mostre alguém para abençoar. Olha como a oração muda, porque quando a gente está com o nosso coração alinhado com Deus, os nossos pedidos não são para nós mesmos, mas é para a gente gastar no reino dos céus. É para a gente gastar diante dEle. Mas aí a gente está lá, parado, na beira do caminho. E a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas dores. E Deus, Ele não está aquém de tudo isso. Ele não está ignorando a sua situação. Ele não está ignorando tudo o que aconteceu com você, as suas dores e as suas dificuldades. Mas talvez você não tenha conhecimento de como chamar a atenção do Senhor para olhar para você. E você tem pedido errado, você tem orado errado, você tem feito as coisas de maneira errada e não tem visto Deus se realizar na sua vida ou agir na sua vida, porque você tem feito isso da maneira errada. Mas aí, a pergunta que fica é, se eu não estou conseguindo ver como fazer, ou o que vai acontecer nessa situação, ou o que é necessário para mim aqui hoje, como eu posso enxergar, como eu posso ver aquilo que os meus olhos não podem ver? E a resposta para isso é muito simples mesmo, entendendo, fala comigo assim, para ficar bem gravado, entendendo, com mais força, entendendo quem é Jesus. Fácil, não é? Então, como que você pode enxergar aquilo que os seus olhos não podem ver? Alguns não entenderam, vamos ajudar aí vocês de novo, hein? Como que a gente pode ver aquilo que os nossos olhos não podem ver? Entendendo quem é Jesus. É quando os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração entendem quem é Jesus, que nós finalmente temos discernimento de como agir. E aí quando a gente olha para Bartimeu, a gente vê lá aquele cego desprezado, paralisado à beira do caminho, quando de repente aquele cego escuta, olha, Jesus de Nazaré está vindo aí. Cara, eu fico imaginando como aquele cego deve ter ali borbulhado o coração dele naquele momento. Porque a palavra nos fala que aquele cego que estava ali à beira do caminho, ele vai e começa a falar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente lê a Bíblia errado, desculpa ter gritado, mas a gente lê a Bíblia sem emoção nenhuma. A gente acha que as pessoas têm dores no meio da Bíblia e vai falar com Jesus e fala bem assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Irmão, era um cego, rejeitado, à margem da sociedade, com a multidão passando atrás ali, seguindo Jesus. Você acha que ele falou assim? Aquele homem deu o grito do mais profundo dele. Vamos fazer essa representação? Grita aí agora Jesus no 3. 1, 2, 3. Jesus! Agora vamos tudo. Jesus, filho de Davi. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. Agora coloca desespero nesse grito. Bora lá? 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi. Alguns aí podem ir para o teatro já. Tá bom.
Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um grito da alma, é um grito profundo, é um grito que vem do seu interior. Aquele homem não estava ali para brincadeira, aquele homem estava ali para fazer algo que ele precisava fazer, atrair a presença de Jesus. E como que você vai atrair a presença de Jesus com a multidão gritando em sua volta? Gritando mais alto, gritando cada vez mais alto. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A gente quer os milagres de Deus, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer o mover de Deus na nossa vida, a gente quer pregar e ver tudo acontecer, a gente quer cantar e ver o fogo descer, a gente quer orar e quer que Deus dê revelação para a gente tem os nossos problemas no trabalho, família, escola, faculdade, em qualquer ambiente, e a gente quer que Deus resolva, mas a gente não quer atrair a presença de Deus antes. Aquele cego entendeu a coisa mais importante da vida dele. Se ele queria ser curado, antes de qualquer outra coisa, ele precisava atrair a presença de Jesus para perto dele. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Talvez, só talvez, você não tenha enxergado a saída. Você não tenha enxergado o propósito disso tudo. Você não tem vivido um milagre com Deus, porque você tem buscado apenas a bênção e não tem buscado atrair a presença de Jesus para perto de você. Você não tem buscado atrair essa presença para o seu lado. Você não tem buscado puxar Ele para perto de você. Uma chave que destrava as bênçãos do Senhor sobre nós e o poder de Deus sobre nós é a adoração. É a adoração que atrai a presença dEle. É a adoração que destrava essas portas. E aquele homem, Bartimeu, parado ali à beira do caminho, ele vai atrair a presença de Jesus com uma adoração. Às vezes a gente pensa que a adoração é só cantar louvores, né? Se fosse, coitado de mim. Ia ser uma adoração muito falha, né? Desafinada até o teto. Mas glória a Deus que não é isso. Glória a Deus. A adoração é aquilo que sai do nosso coração reconhecendo quem Deus é. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que é exatamente isso que Bartimeu faz. Porque naquele tempo em que Cristo estava na terra, ele faz uma das declarações mais polêmicas que ele poderia fazer. E a gente não observa essas coisas no texto. Mas o grito daquele cego era: Jesus, filho de quem? Vamos lá de novo: Jesus, filho de? Aqui a gente tem um problema. E por que a gente tem um problema? Porque Jesus foi crucificado naquela cruz sobre a qual acusação? A acusação de se declarar o Messias, o Filho de Deus, aquele que era prometido. Os fariseus tremiam de raiva só de ouvir isso. Mas aí quando a gente olha para esse cego, o que ele está declarando? Jesus, filho de Davi. Naquele momento, aquele cego não estava só chamando a Jesus, mas ele estava fazendo uma declaração profunda, uma declaração polêmica para aquele momento, mas uma declaração que reconhecia quem Jesus era. Porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, aquele cego está reconhecendo que Jesus era o filho prometido, que viria da linhagem de Davi, que seria o Messias, o rei da nação de Israel, o redentor da nação. Então quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está falando: Jesus, tu és o Messias, o prometido, o ungido de Deus, e eu creio em ti. E eu imagino que os fariseus naquela hora torceram o nariz naquele momento. E talvez foi até por isso que chegaram para o cego e falaram bem assim: ó, fique calado, para de gritar, para de chamar. Porque era uma declaração completamente polêmica naquele momento. Mas ele estava reconhecendo quem Cristo era. E é por isso que aquele grito daquele cego não é apenas um grito, não é apenas um clamor, mas é uma adoração. Você quer fazer uma adoração ao Senhor hoje? Reconheça quem Ele é. Você quer adorar o Senhor? Reconheça quem Ele é. Como que eu faço isso? Nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, não há outro igual, Rei dos reis, Senhor dos senhores, incomparável. O nosso Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ao você declarar essas palavras, você já está em espírito de adoração. A gente não precisa só cantar para adorar, a gente precisa declarar quem Ele é. A gente precisa dizer quem Ele é, a gente precisa exaltar o nome dEle, e é isso que é adoração. E estava ali aquele homem declarando essas palavras: Jesus, filho de Davi, Tu és o Messias, Tu és o ungido, é Tu que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele a quem nos foi prometido, o Cordeiro de Deus.
ele estava reconhecendo quem Cristo era. Ele estava adorando ao Senhor, ele estava adorando a esse Deus. E algo interessante é que quando no nosso coração nós reconhecemos quem Cristo é, isso nos leva à adoração. Mas quando nós reconhecemos quem Cristo é e somos levados à adoração, a adoração nos leva ao reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. A adoração, ela não é apenas um reconhecimento de quem Deus é, mas é um reconhecimento de quem nós somos. Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos que nele, sem Ele, aliás, nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos desprezíveis, nós somos pecadores, nós não somos dignos. Adorar o Senhor é reconhecer que Ele é tudo e que sem Ele nós não somos suficientes para nada. É reconhecer quem Deus é. E sabe, a multidão fez de tudo para calar aquele homem. Eu imagino que alguns por medo do que ele estava declarando e outros porque consideraram que aquele homem estava atrapalhando o roteiro de Cristo. Jesus está em caminho, o que você quer fazer? Ele está caminhando, ele está saindo de Jericó, o que você está atrapalhando ele? Deixa ele chegar no destino dele. E talvez alguns pensassem que está me atrapalhando. E a multidão pressionava, fique calado, e ele gritava cada vez mais. Ele declarava cada vez mais. A Bíblia não fala quantas vezes, mas ele gritava cada vez mais. Ele não deixou a multidão calar. E é interessante porque hoje, ainda que a multidão não diga nada, nós permitimos que ela nos cale. Ainda que a multidão não diga uma só palavra, nós permitimos que ela nos cale. O Joe hoje ministrou muito na minha vida, você nem sabia, né, Joe? Mas eu olhei para o Joe aqui na hora da dança, ele estava pulando, quase batendo a cabeça no teto. E olha que o Joe é baixinho, mas estava quase chegando lá. Estava aqui dançando assim, numa alegria. Ele estava lá se importando se alguém estava achando estranho o jeito que ele estava pulando? Não estava. Estava achando estranho o jeito que ele estava dançando? Não estava. Ele só estava expressando a adoração dele a Deus. Só que a gente deixa a multidão nos calar. Aí chega um momento de um louvor desse, um louvor em... Meu Deus do céu, que louvor em espanhol. Soltei até uma alabanza ali. Não sei o que é, mas daqui a pouco o Miguel me explica e eu saberei o que é alabanza. Mas estou com meu coração em alabanza. Eu acho que é felicidade, é isso? Alegria? Ah, que bom, que bom. Louvor também serve. Estou com meu coração em alabanza, em louvor ao Senhor, em alegria a Deus. Agora eu vou lá, eu estou aqui no meu lugar, eu vou lá me preocupar com o que a pessoa que está do outro lado vai achar da minha adoração. Eu não estou nem aí. Se você acha que eu bato palma no tempo errado, que eu bato, estou nem aí, vou continuar batendo palma. Se você acha que eu canto desafinado, estou nem aí, eu vou continuar cantando desafinado. Eu até tentei melhorar, mas não dá. Vou continuar cantando desafinado, mas eu vou dar a minha melhor adoração ao Senhor. E a multidão nenhuma vai poder tirar isso de mim. Mas por que tem tirado? Aí chega num momento do louvor, a gente está bem assim. Nem fala a palavra, né? Constrangido, o que o outro vai pensar? Se esse cego tivesse ficado constrangido com a multidão, você sabe o que teria acontecido na vida dele? Sabe? Fala assim comigo, nada. Nada. Às vezes a gente acha que o nosso Deus é miserável. Pedinte, desculpa falar assim de uma maneira rasgada e direta, mas às vezes a gente acha. Eu não acho isso, mas age como se achasse, né? A gente acha que a gente vai oferecer uma adoração de qualquer jeito. A gente acha que vai entregar uma paixão de qualquer jeito, um amor de qualquer jeito, e que Deus vai ficar satisfeito. O Deus que entregou tudo por mim e por você, e a gente acha que entregando uma adoração meia boca vai agradar o Senhor. E sabe, quando eu falo entregar uma adoração meia boca, eu não me entendo errado. Eu não estou falando para você gritar aqui no louvor, não. Se você quiser, pode gritar, não tem problema. Mas se você não quiser, não precisa gritar. Não é isso que define a nossa adoração. Quando a gente olha para Bartimeu, a gente vai encontrar um homem que fez uma adoração extravagante ao Senhor. Em meio a tantos gritos de cálice, ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia cada vez mais, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E você entendeu. Ele gritava cada vez mais forte, era uma adoração extravagante. Mas quando a gente olha para Maria, lá nos pés de Jesus, derramando o perfume aos pés de Cristo, derramando aquele nardo puro, era uma adoração silenciosa, mas era uma adoração extravagante. Sabe por quê? Porque não é o como a gente adora,
mas é o que a gente adora. Isso é profundo. Não importa se o teu jeito é mais... ou se você está ali que nem o Joe. Não importa. O importante é o que tem aqui dentro. Eu também posso pular, gritar e dar pirueta aqui. Nossa, pirueta eu me senti idoso, né? Cambalhota ainda é meio idoso ou não? Cambalhota. Salto mortal. Eu posso fazer tudo isso, mas se o que eu estou adorando aqui dentro, o que eu carrego aqui dentro, não for Jesus, de nada adianta. Sabe, às vezes a gente rotula demais o que é adoração. Mas adoração é um coração completamente entregue, reconhecendo quem Cristo é. É isso que é adoração. Você pode cantar lindo. Você pode dançar de maneira linda. Eu só até... não sei dançar, mas eu fiz um passinho aqui, deu boa. Eu acho que colou. Você pode saber dançar da maneira mais maravilhosa, cantar da maneira mais maravilhosa. Você pode saber levantar a mão como ninguém, bater palma no tempo certinho. Mas se o que você carrega dentro de você não for o reconhecimento de quem Cristo é, isso não é adoração, isso é performance. Performance não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus não é a performance, mas é a adoração, reconhecendo quem Ele é. Tu és Jesus, filho de Davi, o ungido, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e eu necessito de Ti. E aí, por último, no clamor dele, ele vai clamar: Jesus, filho de Davi. 3 souberam, vamos lá de novo. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Vamos de novo para ficar bem gravado na mente. Jesus, filho de Davi. Porque, como eu falei, a adoração nos leva a reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nos leva a entender que nós somos completamente dependentes desse Deus. Que o clamor que nós fazemos de misericórdia é o oposto da autossuficiência. É se reconhecer como alguém que necessita e depende da misericórdia de Deus sobre nós. É isso que um clamor de adoração faz. É reconhecer que eu não sou nada, que eu sou insuficiente, mas que Deus é suficiente na minha vida. E que eu sou dependente da sua misericórdia, e glória a Deus por isso, porque Ele é infinito em misericórdia e bondade. Então se eu dependo dessa misericórdia, eu estou no melhor lugar do mundo, porque eu estou diante de um Deus misericordioso e bondoso sobre nós, e glória a Deus por isso. E é por isso que a nossa adoração precisa nos levar para um lugar de clamor por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de quem eu sou. Tenha misericórdia porque eu não sou um filho como deveria ser. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não vivo uma vida como eu deveria viver. Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu estou em uma situação difícil. Eu estou em um momento complicado da minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim porque essa enfermidade tem abalado a minha alma, tem me ferido, tem me machucado. A adoração nos leva a esse lugar de entender que tudo que nós precisamos na nossa vida é a presença de Deus. Tudo. Tudo, todos os problemas da nossa vida, todas as nossas dificuldades, tudo tem uma única solução, que se chama Jesus. Ele é a solução para tudo. Qualquer coisa, você pode falar o que for, eu te falo, a solução é Jesus. E Ele sempre será essa solução. E Deus, Ele deseja que a gente venha atrair a presença dEle, para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor sobre nós, para que Ele transforme a nossa realidade, para que Ele transforme a nossa vida. Mas a pergunta é, transformar como? Como que eu posso viver isso? Como isso pode acontecer? Como que vai acontecer depois disso? Eu acho muito interessante, porque a resposta para essa pergunta nós também encontramos na história de Bartimeu. Deus transforma a partir de um encontro extraordinário com a sua presença. Então não tem como a gente querer ser transformado por Cristo se antes nós temos um encontro sobrenatural com esse Jesus, se antes a gente tem esse encontro transformador com Jesus. Ele não vai transformar a tua história enquanto a tua vida não for dele. Sabe, a gente precisa parar com isso aí, né? Tem alguns homens de Deus por aí que pregam isso. Deus quer transformar a sua vida. Não precisa se entregar não, é só se transformar.
Mas Deus quer transformar para quê? Para te abençoar no sentido de te dar carro, dinheiro, fama, essas coisas? Irmão, você está com a cabeça em outro lugar aí, ó. Menos em Deus. Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia quer transformar a tua história para te tirar de um caminho de condenação e te levar para um caminho de redenção com Ele. É isso que Deus quer para nós, é isso que Ele tem, e isso é maior do que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer outra coisa. Isso é mais importante, e é isso que Deus tem para nos abençoar, que é a presença dEle, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. E aí a gente quer lá, a transformação, a gente quer a bênção sem a presença. Não vai rolar, eu estou aqui hoje para te dizer isso, não vai acontecer. Se você está pedindo a bênção, mas está longe da presença, esquece, você não vai ter nada. Talvez uma misericórdia do Senhor bem grande sobre a sua vida, mas você está pedindo da maneira errada. A presença é muito mais importante do que a solução de qualquer problema da nossa vida. E aí a gente olha para aquele cego, atraindo a presença de Deus, chamando a presença do Senhor, até que Jesus fala assim, ó, vai lá chamá-lo, chama esse homem para perto de mim. E ele vai para perto de Jesus, ele se achega perto de Jesus, e ele finalmente tem o quê? Um encontro extraordinário. Só que eu acho muito interessante, uma atitude que esse cego tem antes de ir ao encontro com Jesus, que me chama muita atenção. Ele era um cego que estava à beira do caminho como um pedinte. E a Bíblia nos fala que tudo que ele tinha naquele momento ali era uma capa. E eu acho interessante porque a capa não é um item qualquer. A capa ali era um instrumento, podemos dizer assim, de segurança para ele. Como o pedinte é aquilo que iria esquentar ele nos dias frios, o que iria proteger ele do sol, o que muitas vezes ele ia forrar no chão para poder dormir. A capa era o seu refúgio, o seu seguro, mas também era aquilo que marcava a sua identidade como um pedinte, um cego pedinte. Mas quando Jesus chama aquele homem até a sua presença, sabe o que a Bíblia nos fala? Que ele dá um pulo e, lançando a capa fora, ele vai correndo até Jesus. Isso nos mostra algo muito profundo. Quando aquele cego vai até Jesus, ele não estava mais preso ao seu passado. Ele não estava preso a uma falsa identidade que ele tinha de paralisia. Ele não estava preso à identidade de cego. Ele não estava preso ao que ele viveu no passado. Mas ele entendia que ele não ia precisar mais daquela capa, porque um encontro extraordinário com Jesus transforma uma vida, transforma uma história. E deixa eu te falar uma coisa, qual que é a capa que você tem carregado até hoje? A capa do medo, da insegurança, do trauma, da dor? A capa do aqui eu estou confortável demais para poder me mexer e procurar algo mais poderoso? Qual que é a capa que você precisa hoje? Assim como aquele cego, deixar para trás para ir ao encontro de Jesus. A gente às vezes fala que eu acredito que Deus pode transformar a minha história, transformar a minha vida. A gente fala isso, mas a gente não tem coragem de deixar as nossas capas para trás. Às vezes as capas são as nossas dores, mas às vezes a capa é a autossuficiência, a autoconfiança em exagero, que não consegue confiar em Deus porque você acredita que na sua mão, de um homem ou uma mulher falho, vai ser melhor do que na mão de Deus. A gente não lança a capa para fora para nos entregar completamente a Jesus. A gente não acredita que Ele realmente pode mudar e transformar a nossa história, ou a gente realmente não está disposto a entregar tudo para Ele, para que Ele trabalhe em nós. Sabe, Jesus manda chamar aquele cego, e ele larga a capa e vai, mas ele faz isso, porque ele conseguiu com a sua adoração e o seu clamor, chamar a atenção do mestre. Jeremias capítulo 33, versículo 3, vai falar assim, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. E esse versículo é um versículo que a gente lê muito, né? Como Deus vai nos mostrar coisas sobrenaturais, e vai, glória a Deus, não estou aqui para contrariar. Mas a gente não olha, mais uma vez, o contexto. E quando a gente vai olhar o contexto desse versículo, de Deus falando para Jeremias, clame a mim e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você sabe qual que era a realidade de Jeremias? Fala assim comigo, preso. Não, fala com mais vontade, preso. Ele estava preso. Eu não sei você assim, mas se eu estivesse preso, e alguém chegasse para mim e falasse assim, Erics, me chama aí, que se você me chamar eu vou te mostrar coisas grandiosas, e te direi coisas assim insondáveis, que você ainda não conhece. Eu ia ficar com muita raiva.
Eu ia ficar chateado. Cara, pai, eu estou preso aqui. O que eu vou ver de maravilhoso? O que você vai me falar que é maravilhoso eu preso aqui? Eu estou vendo só prisão. Mas aí Deus chega para Jeremias e fala assim, ó, Jeremias, clame a mim. Clame, porque eu vou te responder. Eu te direi coisas grandiosas e insondáveis. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. O que Deus está falando para Jeremias é, Jeremias, você está preso. Na guarda da praça que você está preso. Mas Jeremias, clame a mim, porque eu tenho algo maravilhoso para revelar até você. Mas primeiro é o quê? Clame, fala que eu vou ajudar. Primeiro é o quê? Primeiro é o quê? Clame a mim. Isso é lindo. Porque Deus está falando, olha Jeremias, primeiro me atraia. Primeiro clame ao meu nome. Primeiro me chame. Primeiro me puxe para mais perto da minha presença. Me puxe para perto de ti, me puxe para pertinho, me atraia, Jeremias. É o que o cego Bartimeu fez. Antes de pedir qualquer coisa para o Senhor, aquele cego atraiu a presença. Antes de Deus falar qualquer coisa e de responder a Jeremias, o que Jeremias tinha que fazer? Clamar ao Senhor, atraindo a presença dEle. E é por isso que muitas vezes a gente não tem a resposta. A gente quer que o Senhor nos responda e nos diga coisas grandiosas e insondáveis, mas não tem o clamor, não tem o atrair a presença, não tem o chamar ao Senhor, não tem o puxar Deus para mais perto e deixar Ele se aproximar para ter esse encontro com você. Mas deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus hoje, você vai clamar ao Senhor, você vai o adorar hoje, e o Senhor vai nos responder, porque Ele fala, clame a mim e eu vos responderei. Eu vou responder. Sabe, os ouvidos do Senhor não estão longe demais para que não possa ouvir as nossas orações. Ele está com os seus ouvidos atentos para nos ouvir e para nos responder, porque Deus, Ele quer se relacionar conosco. E aí, voltando para o cego Bartimeu, ele vai de encontro ao Senhor, ele deixa a capa para trás, a capa que representava as suas seguranças humanas, os velhos hábitos, a identidade de vítima para trás, os pecados, as dores, inseguranças, medos, sentimentos ruins, ele deixa tudo isso para trás, e ele vai de encontro com aquele que pode transformar uma realidade. E aí, quando ele chega até Jesus, Jesus vai fazer uma coisa que nos deixa surpreso, e para ser honesto, quando eu li a primeira vez eu fiquei revoltado. Jesus olha para aquele cego e lança a pergunta, o que queres que eu te faça? Essa pergunta me tirou risada algumas vezes já. Que eu ficava, meu Deus, por que Jesus pergunta isso? É óbvio que o cara é cego, é óbvio que ele queria ser curado da cegueira dele, é óbvio isso, estava cego. Jesus não curou um monte de gente sem ficar perguntando o que queres que eu te faça. Só falava, ó, vai, tua fé te salvou, vai, tua fé te curou, vai. Agora para esse homem, Jesus vira e fala bem assim, o que queres que eu te faça? Você nunca assim, alguém mais já ficou, por que Jesus perguntou isso? Faz assim, alguns estão aí comigo. Eu ficava assim, por que você não está perguntando isso? E eu entendi algo muito profundo. É óbvio que Jesus sabia que aquele homem era cego. Ainda que não fosse uma cegueira visível ao olho, para que Jesus olhasse e visse a cegueira daquele homem, o nosso Jesus é Deus, então Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia da cegueira daquele homem. Mas Ele chega naquele homem e pergunta, o que queres que eu te faça? E Ele faz essa pergunta para um homem que, mais uma vez eu repito, estava à margem da sociedade. Um homem rejeitado, desprezado, e que provavelmente nunca ouvido por ninguém, apenas desprezado só. Um homem que talvez a maioria das pessoas passavam ignorando, e talvez só jogavam uma moedinha lá e passava reto. Mas quando Jesus chama aquele homem, ele está diante do Messias, do homem mais importante da história da humanidade. O Messias vira para ele e fala, o que queres que eu te faça? Jesus estava reconhecendo naquele momento, aquele homem como um indivíduo. Não como alguém que toma mais uma esmola, mas como alguém que tinha valor de ser perguntado, de ser ouvido, de se expressar aquilo que ele tinha necessidade. Jesus estava dando para aquele homem de volta a dignidade. Ele estava dando de volta para aquele homem a dignidade de poder ser ouvido novamente, de poder ser honrado novamente, de poder ter pelo menos um momento da sua vida com dignidade.
Porque antes de restaurar a cegueira daquele homem, Jesus queria restaurar a vida daquele homem. Ele queria devolver a dignidade para ele. Jesus queria devolver para aquele homem aquilo que ele não tinha antes da sua visão. Jesus queria devolver para aquele homem a sua dignidade. Você lembra do nome dele? O que significa? Bartimeu significa o quê? Filho de quem? Timeu significa o quê? Já esqueceram, né? Vou ajudar. Valioso e honrado. Vamos lá de novo? Timeu significa o quê? Como que você acha que aquele homem se sentiu quando o Messias, o Rei dos Reis, filho de Davi, virou para ele e falou bem assim: o que queres que eu te faça? Ele se sentiu valorizado novamente. Ele se sentiu honrado novamente. E ali começa a restauração de Deus na vida daquele homem. Mas se já me choca a resposta, a pergunta de Deus, me choca também a resposta de Bartimeu para Cristo. Porque quando a gente vai ver a resposta de Bartimeu para Cristo, ele volta para Jesus e fala, Rabone. E aqui é o primeiro ponto que eu quero pausar da resposta dele. Porque Rabone, ele se origina da palavra Rabi. E Rabi significa o quê? Significa mestre. Só que Rabone é uma maneira muito mais intensa de dizer isso. É como se ele não só estivesse dizendo, mestre, que eu veja. Ele está falando, meu mestre, meu Senhor, é algo mais particular, é algo mais intenso. Rabone é uma expressão mais possessiva no sentido de atrair com mais força ou dar mais intensidade. É como ele estava falando, meu Senhor, não um Senhor qualquer, mas o meu Senhor, o meu mestre. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente quer o que eu veja, a gente quer a segunda parte, né? Eu quero ver, eu quero poder ver de novo, mas e a parte do meu Senhor a gente quer? É igual o versículo que eu já citei, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará, depende da tradução ali. A gente quer ou nada faltando, ou de nada terei falta, mas e o meu Senhor? A gente está disposto? A gente quer essa parte também? A gente está disposto a se sujeitar a Ele? E se Jesus virasse para aquele cego e falasse assim, olha, eu vou cuspir aqui no barro, né, que nem eu fiz com o outro, vou passar nos seus olhos, você estaria disposto? Teve gente aí falando eca. Pois é. Se Ele não for o nosso Senhor, a gente não está disposto. Eric, o que significa? E se Deus falar bem assim, filho, eu vou destravar algumas áreas na sua vida, mas primeiro para isso você tem que ir lá na favela do Portelinha pregar o meu nome. Você iria? Talvez não, né? Mas se Deus falasse para você ser missionário em Orlando, Deus, já estou pronto. Não é verdade? Mas vai ser missionário lá no Irã? Não, é para outro. Teve um amém. Envia, Senhor. Vocês viram, né? O Irã é um lugar onde mais aumenta o número de igreja no mundo. Glória a Deus. Avivamento total. Mas se Deus te mandar para o lugar mais desprezível da face da terra? Você estaria disposto a ir? Eric, isso é muito longe, né? Não, vamos para mais perto. E se Deus mandasse você abraçar um morador de rua? É eco ou glória a Deus? É silêncio, né? Melhor não se expor. Sabe, eu estava um dia com 2 adoles, acho que foi volta da casa do oleiro. E aí eu saio ali na rua, tem esses adoles que estavam conversando. Um deles está até aqui, nem é mais adole, né? Eles estavam conversando, eu vi que eles estavam olhando para um morador de rua. E eu não tinha visto aquele homem, porque ele estava no cantinho ali na frente da igreja, sabe, do estacionamento. E aí eu olhei para aquele homem, e eu ouvi Deus falando, vai lá no teu carro, pega a tua coberta, novinha coberta, e dê para esse morador de rua, vai lá também, pega o empadão, compra um empadão bem grande para ele, que estava sendo vendido um empadão no final do culto, e dá para esse homem. Eu falei, tá bom. Não tem problema nenhum. Não é eca, né? Glória a Deus, Senhor, você está pedindo, vamos. Entreguei. Só que aquele homem tinha um monte de feridas na pele. Um monte, assim, muitas mesmo. E aquele cheiro típico de morador de rua, que a gente fala com ele meio feio, mas a gente fala.
Só que aí quando eu fui me aproximando daquele homem com o empadão e com o cobertor, Deus ele me constrangeu. Ele falou bem assim, filho, é para você entregar, mas isso aí é o que todo mundo já faz. Sendo meu filho ou não, tem uma galera que já faz isso. Vai lá e dá um abraço nele e diz que ama ele. Eu olhei assim, Senhor, não brinca. Não vou mentir para vocês, a gente é falho. Eu olhei lá cheio de feridas e falei, Senhor, minha esposa está grávida, né? E se a gente pega isso aí, for algo que passa. Mas Deus falou, dê um abraço e diga que ama ele. Eu cheguei naquele homem, eu coloquei o cobertor de lado, o empadão do lado, dei um abraço nele e falei, Jesus te ama. Ele, amém, bafo de cachaça. Jesus vai te libertar desse vício aí. Jesus vai curar a sua vida. E se você precisar, eu estou aqui. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Se você quiser, eu estou disponível. Aquele homem chorou, eu orei por ele, peguei o cobertor, entreguei ele o empadão e saí. Mas e aí, se Deus te pedir para abraçar um morador de rua todo ferido, é eco ou glória a Deus? Porque a gente quer as bênçãos de Deus, mas o meu Senhor não. Porque reconhecer Ele como meu Senhor tem riscos. Eu olho para Pedro é um cara incrível na Bíblia. Mas Pedro foi um homem que no começo da sua caminhada na fé, ele não reconheceu Jesus como meu Senhor. Ele não estava disposto aos momentos difíceis. E aí quando ele está lá acompanhando, seguindo Jesus meio de longe, não quero ser confundido como alguém que está junto com ele. Ele perguntou, você conhece a ele? Eu? Não conheço. Tá maluco? Se eu falar que eu conheço aqui no meio desses caras que estão querendo matar ele, eu vou morrer junto. Vai crucificar nós dois na cruz. Às vezes a gente é assim. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas a gente não quer Ele como nosso Senhor. A gente não está disposto a obedecer Ele de maneira radical. A gente não está disposto a se entregar de maneira radical. E a gente às vezes até acha isso um peso, um fardo. Eu me entregar radicalmente, obedecer de maneira radical, eu não quero isso não. Eu quero só a bênção. Eu quero só poder ver. Eu quero só o meu milagre. Às vezes, glória a Deus, nunca foi aqui, de verdade, glória a Deus mesmo. Mas, em uma outra igreja que eu frequentava, eu já ouvi a seguinte frase, hoje eu vim para o culto para buscar a minha bênção. Aí você perguntava, que bênção? Meu aluguel está atrasado. Me deixava em choque, de verdade, eu espero que tenha te deixado em choque. Estou indo para o culto para buscar uma bênção. Às vezes a gente trata a presença de Deus como um mercado. Eu vou lá, opa, oferta para o aluguel atrasado, opa, cura, opa, deixa eu ver, Pix desconhecido, esse não precisa agora, carro novo, é isso que eu quero. A gente trata a presença de Deus assim. Mas a presença de Deus não é sobre o que nós podemos ganhar, é sobre aquilo que nós já recebemos de Deus e agora aquilo que nós podemos dar por Ele. Nós já recebemos a Cristo Jesus e agora tudo que nós podemos fazer é entregar tudo para Ele. Glória a Deus, Rabone, meu Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Não seja feita a minha, mas seja feita a Tua vontade. E ali naquele momento, o cego Bartimeu vai falar, Rabone, eu quero ver. E aqui é a segunda coisa que me chama muita atenção, porque de verdade, aquele homem poderia pedir qualquer coisa naquele momento. Ele era um pedinte, ele poderia falar, Senhor, eu quero ser milionário a partir de agora, o homem mais rico dessa cidade. Poderia. Mas ele era cego também. E às vezes a gente olha para a resposta dele com uma naturalidade muito legal. Porque a gente fala bem assim, mas Éric, ele poderia pedir dinheiro, óbvio. Mas a cegueira era um problema muito maior do que a pobreza dele, né? Ele não enxergava. E eu concordo com você. Então a resposta dele para Jesus, Senhor, eu quero ver, é uma resposta óbvia. Você concorda comigo? É óbvio, não é? Concorda ou não concorda? Alguém contra? Não? É só uma pessoa contra ali. Glória a Deus, a gente ora por você no final. É brincadeira. Mas ele é uma resposta meio óbvia para mim. Sei lá, se eu não pudesse ver e fosse pobre, eu ia falar assim, eu prefiro ver do que ser rico. Facilmente. Ainda mais naquele tempo. Mas sabe o que me chama muita atenção na resposta dele? A gente olha e pensa, um homem cego diante de Jesus que pode curar a sua cegueira, e ele fala, Rabone, que eu possa ver? Isso é muito óbvio, né? Está na cara.
Mas é impressionante como a gente acha que as coisas são óbvias na vida dos outros, mas na nossa não é. Interessante, né? Porque a realidade é que todo mundo aqui falou sim, é óbvio, a maioria falou. Mas talvez alguns lá no lugar que ele segue iam falar, eu quero os milhõezinhos. Eu quero uma Lamborghini naquele tempo, imagina. Ia fazer o maior sucesso. Só não ia ter gasolina, mas ia fazer sucesso. E a gente age assim. A gente começa, Senhor, eu quero aquilo outro, mas aquilo que realmente importa, a gente não pede. A gente fala, Senhor, eu quero milagres sobre isso, eu quero essa bênção, eu quero que o Senhor traga a cura nessa área, eu quero que o Senhor me cure no meu físico. E a gente vai pedindo, mas aquilo que é mais importante a gente não pede. E aí quando eu olho para a vida de Bartimeu, ele diante de Jesus, a resposta dele é, Senhor, Rabone, meu Senhor, que eu veja. E sabe, falei para vocês que a ideia de ministrar sobre isso veio na reunião de líderes. E eu estava compartilhando com o Gabriel e com o pastor João que esse foi um texto que quando eu compreendi ele mudou muitas das minhas orações. Quando eu estou passando por um momento de dificuldade, por um momento de angústia, e eu passo por esses momentos, a minha oração parou de ser assim, Senhor, me tira disso. Às vezes o problema é algumas pessoas, né? Senhor, fulmina, manda fogo, raio, trovão, tsunami, congela, manda para longe. Eu parei de fazer esse tipo de oração. Eu parei de falar, Senhor, derrama, faça, abençoa. Eu comecei a fazer a oração de Bartimeu. Eu comecei a falar, Senhor, que eu possa ver. Cara, como isso muda. Como isso muda a situação. E agora eu não estou mais falando de um ver físico como Bartimeu, mas de um ver espiritual. Eu parei de olhar para situações difíceis e ficar, Senhor, me dê uma resposta, o que eu faço? Estou em conflito, arranca o conflito, some com o conflito, desapareça com o conflito, arranca isso da minha vida, Senhor, faça isso, meu Deus, me dá uma resposta. Parei de pedir isso para Deus. Eu comecei a falar, Senhor, que eu possa ver o que o Senhor quer fazer no meio dessa situação. Deixa eu te falar uma coisa, tem enfermidade que não é para cura. Tem enfermidade que Deus não vai curar. Porque Deus tem outros planos. Tem situações da nossa vida que Deus não vai nos livrar. Porque Ele tem outros planos. Só que aí a gente cria uma expectativa do nosso coração achando que é a de Deus. Deus não faz o que a gente quer e a gente sai frustrado. Mas quando a gente fala para Deus, Senhor, que eu possa ver. Irmão, não importa se está no olho do furacão, você encontra a luz que é Deus, e está tudo certo. E você tem discernimento naquela situação, e você entende o que Deus quer fazer na sua vida, e você começa a achar contentamento em umas coisas que são loucuras. E aí você vai lá para Filipenses capítulo 4, e você começa a entender quando Paulo fala, olha, eu sei ter abundância, mas sei passar necessidade, eu sei ganhar, mas sei perder, eu sei estar feliz, mas eu sei estar triste, eu posso estar livre, eu posso estar aprisionado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque não é a situação que define quem eu sou, mas é o adorador dentro de mim, olhando para Cristo, que define que eu sou um filho de Deus aqui na terra, e é isso que me dá combustível, é isso que me dá força para aguentar e suportar qualquer coisa, é olhar para Cristo e dizer, Rabone, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Redentor, Ele é o Filho de Davi, o meu Redentor. É quando nós estamos com os nossos olhos em Deus, que nós podemos enxergar, que não importa a situação, nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz isso, logo depois ele fala que ele pode passar por qualquer situação, naquele que o fortalece, porque não é o problema, é onde os nossos olhos estão. Os nossos olhos estão no problema, os nossos olhos estão na dificuldade muitas vezes, e é por isso que nós estamos vivendo uma vida paralisados à beira do caminho, mas que hoje a gente possa fazer a oração daquele cego Bartimeu, Senhor, eu não quero uma resposta rápida apenas, Senhor, eu não quero apenas uma bênção, mas Senhor, eu quero poder ver, porque quando a gente pede para ver, se é o milagre, se é a cura que Deus tem, a gente já consegue se enxergar curado. A gente aí consegue enxergar Deus como uma provisão. E aí a gente não precisa ficar tão preocupado,
Mas, meu Deus, o aluguel, será que vai dar? Meu Deus, minha faculdade, o boleto da faculdade. Quem faz psicologia aí mesmo, só para lembrar? Faz assim com a mão. Orem pelos estudantes de psicologia, é caro. Meu Deus, o boleto de psicologia para pagar. Não aguento mais. É difícil. Mas quando a gente está com os nossos olhos em Deus, a gente fala assim, Senhor, dai-me a visão. A nossa preocupação não é mais o boleto que tem para pagar. A nossa visão está, Senhor, eu sei que Tu és um Deus provedor. E que o Senhor já tem a maneira como eu vou conseguir honrar com essa dívida que eu tenho. A gente não olha para a nossa dor pensando, eu preciso de uma cura. A gente começa a olhar com visão espiritual. O Senhor já me curou. O Senhor já derramou a cura. Às vezes, como eu falei, tem outros propósitos, mas aí o Senhor vai revelar também. Porque quando a gente passa a enxergar espiritualmente, algo é acionado dentro de nós que se chama fé. A banda pode subir. E aí aquele cego vai falar, meu Senhor, que eu veja. E aí a resposta de Jesus para aquele homem, Ele vai dizer assim para aquele homem, Jesus disse, a sua fé o curou. Olha que coisa profunda, porque quando nós passamos a enxergar, não aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que a fé nos mostra, a nossa fé começa a entrar em ação. Aquele homem, o cego Bartimeu, ele conseguiu enxergar algo que ninguém ao redor dele ali, que tinha visão, estava enxergando direito. Ele enxergou Jesus, o filho de Davi, o Messias, o Rabone que tinha poder para poder curar os seus olhos. Enquanto a multidão falava não, ele estava falando, eu creio nesse Jesus que pode curar os meus olhos. Aquele homem estava enxergando mesmo sem poder ver. Olha que coisa linda. Seus olhos físicos não viam, mas os seus olhos da fé estavam enxergando o Mestre, estavam enxergando o poder de Deus sobre a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Porque a fé nos faz enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver. E é por isso que ainda que a gente esteja em um túnel, que a gente não enxerga a luz no final dele, com os olhos da fé, nós podemos enxergar o que está por trás dele, e nós podemos enxergar a presença do nosso Deus. Mesmo no cenário mais desafiador, a fé é confiar e acreditar que ainda que não possamos ver, foi o que aquele cego fez, por meio da fé, nós podemos acreditar naquilo que Deus ainda vai fazer. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. A gente canta isso aí direto, né? Como é que é a música? Não ando? Vocês sabem qual música eu estou falando. Não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. E glória a Deus por isso. E é isso que vai nos transformando, sabe? E outra coisa interessante nesse texto, que eu falei para você que Bartimeu ele estava onde? Na beira do caminho. Obrigado, Bela. Vamos lá. À beira do? O que ele estava fazendo na beira do caminho? Pedindo esmola, certo? Paralisado à beira do caminho. Talvez a vida inteira dele na beira do caminho pedindo esmola. Mas sabe o que acontece quando esse homem tem esse encontro extraordinário com Jesus? Quando ele vai e fala, Senhor, que eu veja, e Jesus vai falar para ele, olha, a tua fé o curou. Sabe o que acontece? Eu vou ler para você o finalzinho do versículo 52. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Você sente que tua vida está paralisada? Que você está preso à beira do caminho? Deixa eu te falar uma coisa, atraia hoje a presença de Jesus, atraia hoje a presença dEle, porque se você tiver esse encontro extraordinário com Jesus, e se você deixar que esse encontro extraordinário produza em você uma adoração, reconhecendo quem que Ele é, e deixar a sua fé entrar em ação hoje, imediatamente,
Deus vai devolver a visão espiritual para você hoje. Deus vai te devolver essa visão e você não vai mais ficar parado à beira do caminho, mas como aquele cego, imediatamente você vai se levantar e vai passar agora a caminhar com Jesus de volta pelo caminho. Você não vai ficar à beira do caminho da sua vida, mas você vai completar a carreira da qual Deus já reservou para você. Você vai chegar até o final, você vai concluir, mas se você falar: Senhor, que hoje eu possa voltar a ver, fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma ilustração com você aqui hoje. Feche os seus olhos. Não precisa me responder, só pense. O que você está enxergando? O que você está vendo aí agora? Talvez alguns falem: estou vendo uma luzinha ali porque está batendo bem no meu olho. Está meio vermelho até meu olho. Alguns falam: não estou enxergando mais nada agora. E realmente, a gente fecha os nossos olhos e a gente para de enxergar. Se eu te pedir para sair de olhos fechados e vir até onde eu estou, talvez você até caia no meio do caminho e se machuque. Mas agora eu quero que, ainda de olhos fechados, assim como o Bartimeu que não podia enxergar, eu quero te convidar agora a passar a olhar para Jesus nesse momento. Comece a olhar agora para Jesus. Para a gente olhar para Jesus, a gente não consegue olhar para Ele com os nossos olhos físicos. A gente precisa olhar com os nossos olhos espirituais. Em outras palavras, a gente precisa olhar para Ele pela fé. Então por isso eu quero te convidar agora, com os seus olhos fechados, imaginar um Cristo que não está mais no madeiro, porque aquela cruz não pôde segurá-lo. Não olhar para um Cristo que está sobre um túmulo, porque aquele túmulo e a morte não foi o suficiente para segurá-lo. Mas eu quero te convidar a olhar para um Cristo que está sentado, glorificado à destra do Pai. Olhar para um Cristo que falou para nós: olha, eu estou indo, mas vou vos preparar um lugar na casa do meu Pai, e eu irei voltar, porque lá tem muitas moradas, e eu não vos deixarei órfãos, porque eu mandarei o Consolador até vocês. Começa a olhar agora para o trono de Deus. Começa a olhar para o Cristo que está sentado à sua destra. O Cristo que nos garante essa promessa, o Cristo que nos garante uma transformação, o Cristo que nos garante um encontro extraordinário e sobrenatural com Deus. E agora, se você com os olhos da fé está conseguindo enxergar esse Cristo, eu queria te convidar, antes da banda tocar, você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você com os olhos da fé tem olhado para esse Jesus, se você tem enxergado Ele no trono da glória de Deus, sentado à destra do Pai, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas se você não tem enxergado esse trono ainda, eu queria te convidar também a vir aqui na frente, mas de uma maneira diferente. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor. E quando a banda estiver tocando e cantando, eu quero te convidar a não cantar junto dessa vez, mas eu quero te convidar aqui no chão a atrair a presença de Deus. Eu quero te convidar de maneira prostrada hoje, você venha atrair a presença do Senhor. O meu convite para você hoje não é nada além disso. Eu não estou aqui para te dizer que você vai receber um milagre na sua vida. Eu não estou aqui para te dizer que Deus tem uma bênção sobre a tua vida, uma cura sobre a sua vida. Eu estou aqui hoje para te dizer que Jesus, Ele é a resposta para qualquer coisa. Mas para que Ele nos responda, nós precisamos nos dobrar diante dEle, clamar ao Seu nome,
para que Ele possa nos responder. O convite que eu quero te fazer hoje é que não importa a situação da tua vida, eu quero te convidar hoje a você atrair a presença de Deus sobre a sua vida. Então, enquanto a banda estiver cantando, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente atrair essa presença, para que você venha aqui falar: Senhor, eu reconheço quem Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu tudo, eu reconheço que Tu és santo. Eu quero te convidar hoje a atrair a presença de Deus com a sua adoração, em nome do Senhor Jesus.